Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Brasileirão. Está terminando a maratona do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, começa a última rodada. Estas 12 equipes que estão aqui na tela disputam ainda alguma coisa no campeonato. Botafogo e Palmeiras, o título. Bahia e Cruzeiro, a última vaga na Copa Libertadores da América. Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória, uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense, 3 vagas na Copa Sul-Americana. E a turma de baixo aqui, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino, brigando para não cair. Um dos 4, certamente, no ano que vem, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Este vídeo aqui, então, vai tratar de tudo. Da parte de cima e também da parte de baixo da tabela. Começamos, é claro, com o título, que vai ser disputado entre Botafogo e Palmeiras. Os dois jogam em casa. O Botafogo no Rio contra o São Paulo. O Palmeiras na capital paulista contra a equipe do Fluminense. Botafogo está à frente da tabela. Tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. 76 contra 73. Então o Botafogo, jogando em casa, só depende dele para ser campeão. Com vitória ou com um empate, basta um empate para o Botafogo ser campeão, independentemente do que fizer o Palmeiras contra o Fluminense na capital paulista. Por exemplo, se o Botafogo empatar, vai a 77. O Palmeiras vencendo o Fluminense, no máximo, vai a 74. Então, o Botafogo joga pelo empate. O Palmeiras, para ser campeão, primeiro, tem que vencer em casa o Fluminense e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Nesta combinação, vitória do Palmeiras, derrota do Botafogo, os dois empatam com 76 pontos, aí o Palmeiras seria campeão por ter uma vitória a mais, 23 contra 22 do Botafogo. Vamos agora para a Copa Libertadores da América, é a última vaga. O Corinthians garantiu nessa semana a 7ª vaga. Temos mais uma vaga em jogo entre Bahia e Cruzeiro, que jogam o Bahia em casa, Cruzeiro fora. Bahia contra o já rebaixado Atlético Goianiense, na Fonte Nova, em Salvador. O Cruzeiro contra o Juventude, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, Juventude brigando ainda por vaga na Copa Sul-Americana. Vamos lá. O Corinthians já está classificado, tem 53 pontos. Então resta uma vaga. 7º e 8º colocados vão para a chamada pré-Libertadores. Coringão já garantiu a vaga. Resta uma vaga entre o 8º colocado, que é o Bahia, que tem 50, e o 9º colocado, que é o Cruzeiro, que tem 49. O Bahia só depende dele. Se o Bahia vencer em casa o já rebaixado Atlético Goianiense, garante a vaga, vai a 53, o Cruzeiro não tem como alcançar o Bahia. Se o Bahia empatar o jogo em casa, também fica com a vaga se o Cruzeiro não vencer o Juventude em Caxias do Sul. E mais do que isso, pessoal, se o Cruzeiro não vencer o Juventude em Caxias, por exemplo, se der empate em Caxias entre Juventude e Cruzeiro, o Bahia pode até perder em casa para o Atlético Goianiense, que mesmo assim vai para a Copa Libertadores da América. Por quê? Derrota do Bahia, empate do Cruzeiro, os dois com 50 pontos, aí o Bahia vai por ter uma vitória a mais, 14 contra 13. O Cruzeiro só vai disputar a próxima edição da Copa Libertadores da América primeiro, se vencer o Juventude em Caxias. Vence e vai a 52. Aí vai torcer para que o Bahia, que joga em casa, não vença o Atlético Goianiense. É só com essa combinação que o Cruzeiro vai para a Libertadores. Vitória do Cruzeiro em Caxias, tropeço do Bahia em casa, diante da equipe do Atlético Goianiense. Última vaga na Copa do Brasil. Isso aqui é o importante destacar, pessoal. Se o Bahia, quando digo Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, se o Bahia garantir a 8ª vaga para a Libertadores, já estará garantido já para a terceira fase da Copa do Brasil, do ano que vem. Se o Bahia perder a vaga da Libertadores para o Cruzeiro, o Bahia também vai garantir a vaga, estará garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Já vou explicar por quê. Então, na verdade, tem uma disputa aqui em jogo. Se o Bahia garantir a vaga na Copa Libertadores do ano que vem, Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória disputam esta vaga direta na Copa do Brasil do ano que vem. Vamos lá. Tem Bahia e Atlético Goianiense. O Cruzeiro pega o Juventude fora de casa em Caxias. O Vitória pega o Flamengo no Maracanã. E o Vasco enfrenta o Cuiabá, já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal. Cruzeiro, Vitória e Vasco jogam fora, Bahia joga em casa contra o Dragão. Vamos lá então. Bahia tem 50 pontos, Cruzeiro tem 49, Vasco 47, Vitória 46. Por que eu falei que o Bahia já está garantido
terceira fase da Copa do Brasil? Porque quem vai disputar a Libertadores da América garante vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Aí você vai perguntar, não, pode ir um pouquinho, mas o Cruzeiro pode ir para a Libertadores sim. Aí está a questão importante. Se o Bahia garantir a vaga para a Libertadores, obviamente quem vai para a Libertadores garante a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Digamos que o Cruzeiro garanta a vaga, o Cruzeiro vence o Juventude de Caxias, o Bahia perde em casa para o Atlético Goianiense. O Cruzeiro vai a 52, fica com a oitava vaga, o Bahia vai ser o nono colocado com 50. Não poderá ser alcançado pelo Vitória na briga por vaga direta na Copa do Brasil, na terceira fase, apenas pelo Vasco na pontuação. O Vasco vence o Cuiabá, vai a 50 pontos, 14 vitórias. Bahia perde para o Atlético Goianiense, 50 pontos, 14 vitórias. Vamos combinar que o Vasco não vai tirar 12 de saldo e diferença de saldo aqui, né, pessoal? Então, o que eu falei, o Bahia indo para a Libertadores ou não indo, ele garante vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Mas digamos que o Bahia vá para a Libertadores e garante essa vaga pela Libertadores. Aí é o seguinte, aí Cruzeiro, Vasco e Vitória, esses três aqui vão disputar esta vaga direta para a Copa do Brasil. Cruzeiro 49, Vasco 47 e Vitória 46. Se o Cruzeiro, digamos que o Cruzeiro vence o Juventude, mas quem vai para a Libertadores é o Bahia vencendo o Atlético. O Cruzeiro vai a 52, ninguém alcança a equipe do Cruzeiro. Vasco da Gama só terá chance de ir para a Copa do Brasil na terceira fase, primeiro, se o Cruzeiro não vencer o Juventude em Caxias. Digamos que o Cruzeiro empata com o Juventude, vai a 50 pontos e 13 vitórias. O Vasco vence o Cuiabá na Arena Pantanal, vai a 50 pontos, 14 vitórias. Aí o Vasco ultrapassa o Cruzeiro e o Vasco garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. E para o Vitória garantir essa vaga, primeiro, o Cruzeiro aqui, pessoal, tem que perder para o Juventude. E o Vasco não pode vencer o Cuiabá. Então o Cruzeiro perde para o Juventude. E o Vasco, digamos, empata com o Cuiabá, Cruzeiro 49, Vasco 48. Aí o Vitória tem que ganhar do Flamengo, no Maracanã. Ganha do Flamengo, vai a 49 pontos, 14 vitórias. Ultrapassa o Vasco, ultrapassa o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro perdendo para o Juventude, permanece em 49 e 13 vitórias. O Vitória vai ter 49 e 14 vitórias. Entenderam? Questão importante aí. Vamos para a Copa Sul-Americana. Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. São 3 vagas em disputa aqui para 5 equipes. Eu sei que o Galo, o Fluminense e o Furacão estão brigando para não cair, sei, mas brigam por 2 coisas, para não cair e para ir para a Sul-Americana também. Grêmio, Juventude e Atlético Mineiro só dependem de si, pessoal. Só dependem de si para garantir esta vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Até o 14º colocado vai para a Copa Sul-Americana. Então vamos lá. O Fluminense pega o Palmeiras em São Paulo. Tem duelo direto em BH entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Juventude em casa recebe o Cruzeiro. E tem também Grêmio e Corinthians na Arena em Porto Alegre. Então, a turma que briga por essa vaga, por as 3 vagas, Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio jogam em casa. Fluminense e Atlético Paranaense jogam fora, sendo que o Atlético Paranaense que tem jogo direto contra o Galo lá em BH. Tá certo, pessoal? Ó, o Vasco e Vitória já garantiram vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Vasco tem 47 e Vitória tem 46. Brigando pelas 3 vagas. Grêmio com 45, Juventude com 45, Atlético Mineiro 44, Fluminense 43, Atlético Paranaense 42. Aí você vai perguntar, Paulinho, como é que o Fluminense não depende só dele? Não. O Fluminense depende só dele para escapar do rebaixamento, pessoal. Para a Sul-Americana não. Vou explicar por quê. Se o Grêmio vence aqui, ó, digamos que o Grêmio vença, certo? O Grêmio vence, vai a 48. Juventude vence, vai a 48. Galo vence, vai a 47. O Fluminense só pode ir a 46 e 12 vitórias. E não alcança o Vitória também aqui, ó. O Vitória já tem 46 e 13. Entenderam? Grêmio, Juventude e Galo só dependem deles para ir para a Copa Sul-Americana. Fluminense e Atlético Paranaense vão ter que vencer e torcer por resultados paralelos para irem para a Copa Sul-Americana. Então, entre Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense, 3 desses 5 vão disputar no ano que vem a Copa Sul-Americana, juntamente com o Vitória, com o Vasco e com o perdedor do duelo ali entre Bahia e Cruzeiro. Quem vencer o duelo vai para a Libertadores, quem perder fica na Copa Sul-Americana. Vamos para o rebaixamento, pessoal. Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. E aqui uma curiosidade muito grande, né? Os 4 brigam para não cair e só dependem deles, cada um se depende de si. Se o Galo vencer o Furacão, permanece. Se o Furacão vencer o Galo, fica na primeira divisão. Se o Fluminense vencer o Palmeiras, fica na primeira divisão. Se o Bragantino vencer o Criciúma, fica na primeira divisão.
São os jogos desse domingo aqui, Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Criciúma, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos à classificação. Aqui, ó. Atlético Mineiro 44, Fluminense 43, Atlético Paranaense 42, Bragantino 41. Aí, rebaixados. Criciúma 38, Atlético Goianiense 30, Cuiabá também 30. Paulinho, por que eles dependem só deles para garantir a permanência? É fácil, pessoal. Galo, se vencer vai a 47. Se o Galo empatar, garante a permanência. O Galo joga até pelo empate, mas tudo bem. Cada um vencendo garante a permanência. Por quê? Galo vence vai a 47. Bragantino só pode chegar a 44. Fluminense vence, vai a 46. Bragantino só pode chegar a 44. Atlético Paranaense vence, vai a 45. Bragantino só pode chegar a 41. Aí você vai perguntar, para um pouquinho. Todo mundo vence e o Bragantino cai. Não. Vejam bem, tem duelo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro aqui, ó. O Bragantino só depende dele para garantir essa permanência na Série A. Por quê? Se o Bragantino vence, pessoal, vai a 44 pontos, 10 vitórias, ganha por 1-0, saldo menos 7. Por exemplo. Vai a 44, falei. Aí vai torcer ou pro Fluminense perder, pro Palmeiras ou pro Furacão não vencer o Galo. Aí você vai dizer o seguinte, não, para um pouquinho, Paulinho. Aí o Atlético Paranaense vence o Atlético Mineiro, o Fluminense vence o Palmeiras, o Bragantino está rebaixado? Não está. Porque ele vai passar o Galo aqui, pessoal. Ó. Ele vence o Criciúma, vai 44 pontos, empata com o Galo que, em tese, perdeu para o Atlético Paranaense. O Galo vai ter 10 vitórias. Permaneceu com 44 pontos, 10 vitórias porque perdeu o jogo. O Bragantino ganhou 44 pontos, 10 vitórias. Como ele ganhou, digamos, por 1-0 do Criciúma, a saldo menos 7. Como, hipoteticamente, o Galo perdeu por 1-0, um gol de diferença para o Atlético Paranaense, vai ser saldo menos 9 aqui, ó. Aí no saldo de gols o Bragantino passa o Galo. Então, cada um só depende de si. O Galo joga por vitória ou por empate. Fluminense venceu o Palmeiras, não precisa de resultado paralelo nenhum para garantir a permanência na Série A. Se o Furacão venceu o Atlético Mineiro, não precisa de nenhuma combinação para permanecer na primeira divisão. E se o Bragantino venceu o Criciúma, também não precisa de nenhuma combinação de resultado. Então, vai ser uma rodada sensacional. Botafogo e Palmeiras na briga pelo título. Bahia e Cruzeiro na briga por uma vaga, a última vaga para a Copa Libertadores. Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória pela uma vaga direta, pela última vaga direta, digamos assim, para a terceira fase da Copa do Brasil. Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense por 3 vagas na Sula. Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino brigando para não cair para a Série B da próxima temporada. Maratona chegando ao fim, bola rolando para todos os jogos nesse domingo a partir das 4 horas da tarde. É isso aí. Fui. Tchau.